E vambora lá, minha gente, para mais um daqueles vídeos que a gente posta e sai correndo, porque a gente que ainda tá muito condicionada a Matrix. Vocês vão me ouvir falar muito sobre Matrix aqui, né? Mais ou menos igual aquele filme lá do Will Smith, mas bora lá. Então, assim, hoje o que eu quero falar pra vocês é... Primeiro lugar, vamos aqui fazer um pedido para o algoritmo? Algoritmo, por favor, meus guias espirituais, Senhor Deus, encaminhe esse vídeo apenas para as pessoas que estiverem preparadas para ouvir isso, porque é exatamente sobre o tema que eu vou falar que eu não quero que tenha aqui. Porque se você estiver passando por esse processo desse tema que eu vou te falar hoje, você vai fazer o quê? Você vai observar em você e vai começar a cuidar de você. Então, que só venha, por gentileza, pessoas que queiram evoluir, que queiram melhorar como seres humanos. Porque de gente ruim, o mundo já tá muito cheio. E olha só, e ainda tem um detalhe. Gente, se espiritualizar, que eu já falei pra vocês, né? A gente entra no processo de autoconhecimento e acaba que a espiritualidade, ela vem no pacote. Eu creio que todas as pessoas espiritualizadas deveriam passar pelo autoconhecimento primeiro. Principalmente aquelas pessoas que tem muita incorporação de Espírito Santo, né, ali de pentecostal, daquele negócio ali também da Umbanda, né, do Candomblé. Então a gente precisaria primeiro passar por um desenvolvimento de conhecimento pessoal para depois a gente fazer certas... Mas enfim, bora lá. Espero que você, YouTube, encaminhe esse vídeo apenas para essas pessoas que querem participar dessa evolução como ser humano, como ser pertencente a essa terra. Olha só, então o que eu quero falar para vocês hoje? Hoje eu quero falar para vocês sobre o conceito, sobre os perigos e sobre as armadilhas que a gente cai ao dar opiniões não pedidas. Aqui nessa rede minha, essa semana, teve uma seguidora que falou o seguinte... Eu não sei, na verdade, se ela é seguidora. Não deve ser, porque se fosse, não teria feito aquele comentário. Ela falou assim, não sei porque... Foi um shorts, não sei porque põe um vídeo tão rápido assim. Parece que não quer ensinar. Então, assim, quando você vem com um tipo de movimento como esse, com um tipo de comentário sobre esse... Ou você não conhece a pessoa que tá ali te passando aquele conhecimento... Ou você, né... tá com uma dificuldade tão grande de aceitação sobre você mesmo que você quer o quê? Que você quer jogar para o outro. Então, essa é a importância do autoconhecimento. E não é só nessa rede aqui, não. Em todas as outras redes que eu faço parte, sempre tem uma pessoa ou outra ali que destila um veneno que, na verdade, é o que ela vê nela e ela tenta expor pra, não só na minha, né, em várias outras redes sociais aí. Então, é isso que as pessoas fazem. Elas pegam esse processo de dor dela e jogam em cima de você, né? Uma dor que muitas vezes ela vem passando ali por tempos e ela percebe, e essa semana eu tive um insight muito gostoso, que é uma coisa que eu tô trabalhando em mim, é que todas as feridas que a gente apresenta agora na nossa vida adulta, ela vem da nossa criança interior. Não aqui querendo culpar pai, querendo culpar mãe, né? Ou quem quer que seja ali que te nutriu quando você era criança. Mas a gente com toda certeza viu nosso pai, viu nossa mãe, né? Viu os nossos genitores como símbolos do que seria o amor. E aí esse amor que essas pessoas representaram pra você é o que você expande pro mundo hoje em dia. Eles te entregam o que eles receberam e assim sucessivamente. Essa é a nossa... esse é o entendimento da nossa mente, mas o correto seria honrar o pai e a mãe, honrar o teu genitor e seguir tua vida, porque o principal eles já te deram, que é a vida. Mas aí, o que acontece? Se você estiver nesse processo em que você... E agora você vai fazer aí uma atividade mental de observar a tua vida, que se você estiver nesse processo de olhar para o outro e simplesmente criticar, aí você vem aqui olhar, meu cabelo tá muito gorduroso, gente. Lavei na sexta-feira, hoje é segunda-feira e não deu tempo lavar hoje, mas eu precisava demais fazer esse vídeo. Aí você vem falar aqui do meu cabelo gorduroso ao invés de prestar atenção no meu conteúdo. O que eu posso te falar sobre isso? Simplesmente você, nesse momento, não tem coragem de fazer um vídeo ou não tem coragem de encarar as coisas que eu tô te falando e você começa a perceber defeitos em mim. Entende mais ou menos o que acontece na mente da gente? Eu lembro que um dia eu tava vendo um vídeo do Paulo Marçal e ele falava bem assim, ó, cuide de sua vida.
eu fiquei tão retada com aquele vídeo, eu fiquei com tanto ódio daquele vídeo, que aí eu falei... Aí eu demorei dias pra processar aquilo e depois eu vim entender o que ele tava falando. Então, assim, quando a gente tá cuidando da nossa vida, a gente não tem tempo pra ver que o vídeo do outro tá acelerado e a pessoa não tá a fim de ensinar. A gente simplesmente tá tão preocupado em aprender o conteúdo que tem ali, que a gente vai parando, pausando e passando. Pausando e passando, pausando e passando. A gente não tem tempo de olhar se o outro tá gordo, se o outro tá magro, se o cabelo tá lavado, se o batom tá todo na boca, se a pessoa tem... Não, a gente não tem tempo. A gente tá tão... preenchido, não egoisticamente no sentido da palavra, mas a gente tá tão preenchido da gente, de olhar pra nossa vida, que as coisas que o outro faz, acaba que fica sendo do outro, e a gente não traz pra gente. Até porque quando a gente traz um desafio do outro para a gente, e a gente aponta esse desafio, diz muito mais sobre quem nós somos, do que o quanto a outra pessoa é. Então, assim, se eu chego aqui e eu vou te criticar de alguma coisa, e eu não tenho bagagem suficiente para isso, eu não estou, vamos dizer assim, acima um pouquinho de você, até porque quem tá acima muito dificilmente vai te criticar. Quem tá acima de você vai te ensinar algo, quem tá acima de você vai querer te mostrar assim, será que se a gente fizer desse jeito não é melhor e tal? As pessoas que estão acima, elas têm mais amor para te dar do que quem tá abaixo de você. Por que isso? Porque você acaba que é um espelho que grita quem a pessoa é, que grita os desafios que tem dentro dela, que grita as imundícies que ela precisa observar dentro dela. E aí, o que eu quero? Eu quero que você observe se você tá sendo a pessoa que faz isso, que aponta os defeitos do outro porque tá com medo de se enxergar. Porque se você tiver com medo de se enxergar, a gente tem como resolver isso, graças a Deus. E como eu sempre venho dizendo, eu venho passando por um processo de autoconhecimento, né, já há muitos anos, e graças a Deus isso tem me melhorado muito como pessoa, como ser humano. Eu tenho contribuído na vida de outros seres humanos, porque eu penso que a gente não tenha uma outra coisa para fazer nessa terra, a não ser um contribuir com a vida do outro. Então, assim, isso tem conserto, isso aí arruma. Mas primeiro você precisa entender que você é esse ser humano falho, que você é esse ser humano que precisa melhorar em muita coisa, que você não é perfeito. Até porque lidar com seres humanos perfeitos é a pior coisa que existe. São pessoas que não olham para os seus erros, são pessoas que não olham para os seus desafios, são pessoas que não olham o quanto elas massacram, o quanto elas criticam. E essas pessoas que não seja você, ou que se for você, você está também num processo de expansão, essas pessoas, elas acabam por pisotear em alguém que muitas vezes tem ali vamos dizer assim, um emocional muito fino, vamos usar isso, ter ali um emocional muito fino, que não acredita muito no potencial dela, que sofreu muito quando era criança. Então, quando você reflete tudo que tá dentro de você para o outro, dizendo que é o outro, você fere essa pessoa sem saber que você tá ferindo. Você machuca essa pessoa sem saber que você tá machucando. Então, tome cuidado com cada comentário que você deixa aqui. Tome cuidado com cada coisa que você fala com as pessoas que você conhece aí. Tome cuidado de você ser essa pessoa que eleva o outro ser humano, que leva o outro ser humano pra frente. Então, comece a observar. E a única forma de você resolver isso é você começando a olhar pra si, né? É difícil, é doloroso, a gente não quer assumir as nossas misérias, mas elas existem, elas estão aí. E a gente precisa encarar isso, porque, mais uma vez, eu volto a te dizer, a gente não tá aqui nesse mundo pra fazer nenhuma outra coisa, a não ser contribuir para o crescimento de todos os seres humanos, e assim a gente crescendo junto, tá bom? Então, esse é aí o meu chamado de hoje, né? Para que você veja, acima de tudo, que se você é essa pessoa que está sofrendo com esses apontamentos, o problema não é você, o problema é quem te joga esses apontamentos. E se você é essa pessoa que vê tanta crítica, que vê tanta coisa ruim no outro, talvez o problema não seja o outro. Talvez seja a hora de você avaliar a sua vida, tá bom? E aí eu quero encerrar esse vídeo deixando esse conteúdo maravilhoso para vocês, né? Para que vocês possam se observar, possam estar sempre no momento presente. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. E eu quero também dizer pra vocês uma coisa muito importante, um pouco, vamos dizer assim, que dolorosa, né? Em 2025, em janeiro de 2025, Deus me chamou para águas mais profundas, né? Eloá, fecha a tua loja física que você não tá dando conta e vamos para o digital. Vamos ali apresentar o teu trabalho, deixar para que mais pessoas possam aprender com você, e assim todo mundo
seja um pouco de encantos. E foi isso que eu fiz. Durante 1 ano e meio, eu estive ali, né, à frente de mentorias, à frente de cursos, à frente de muita coisa que envolvia a cestaria. E agora, mais uma vez, eu sinto esse chamado e parto para o mundo da terapia, né? Parto para o mundo da mentoria individual. Da mentoria em que eu reconheço que o ser humano ele tem algo a mais e que muitas vezes ele não consegue ali dentro da cestaria o algo a mais exatamente por conta dos seus desafios interiores. E a gente precisa resolver isso. A gente só consegue vender bem se a gente estiver bem com a gente. A gente só consegue montar bem se a gente estiver bem com a gente. Porque o nosso externo é exatamente o reflexo de tudo que tem dentro. E aí eu venho mais uma vez para esse novo chamado e por muitas vezes, assim, nesse processo eu vi muito o Pedro, o pescador de almas, e isso me incomodou e me fez atentar que era hora de parar, que eu já não estava... E assim, eu sigo o meu caminho mais uma vez, agora não só na área da cestaria, mas abrindo aí para muito mais pessoas que queiram adquirir esse conhecimento sobre si mesmo, que é o conhecimento sobre si mesmo que vai desenvolver aí todas as áreas da tua vida, seja a área financeira, seja a área da saúde, seja a parte dos teus negócios, enfim. Então agora o nosso canal, ele muda de vida de cesteira para a vida próspera e eu espero que você continue por aqui e que se você está me assistindo pela primeira vez, você tenha também ouvido esse chamado de se conhecer, de se melhorar e de também contribuir para a humanidade, tá bom? Então eu deixo aqui um grande beijo para vocês, principalmente as minhas cesteiras queridas que passaram tanto tempo comigo, são praticamente 1 década aí eu trabalhando na cestaria, eu agradeço muito vocês, mas esse momento é o momento em que a gente precisa expandir ainda mais, a gente precisa evoluir ainda mais, e eu tô muito feliz por esse momento da minha vida, eu tô muito feliz por ter dito sim, Senhor, agora eu vou, agora eu tô confiante, agora eu acredito que de fato eu posso contribuir aí para que a gente possa fazer um mundo melhor, todo mundo junto, todo mundo de mãos dadas, tá bom? Um grande beijo pra você, se gostou desse vídeo já dá aí um likezinho que com toda certeza o algoritmo vai encaminhar ele para muitas pessoas que estão precisando ouvir esse assunto que eu falei aqui hoje, tá bom? Até o próximo vídeo.